Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de autômatos. Hoje nós vamos ver a respeito de eliminação de transições vazias, né? Obviamente a gente já está falando de autômatos não determinísticos, em que é possível encontrar esse tipo de situação, né? Em que eu tenho a presença de uma transição vazia. Mas o que seria essa transição vazia, né? Para quem ainda é tão acostumado com autômatos não determinísticos, né? A transição vazia, ela é um hack, né? Vamos dizer assim, que possibilita que o autômato meio que adivinhe um pouco a respeito do futuro e decidir se ele vai mudar ou não de estado, certo? É o que fala aqui na definição, né? Corresponde à situação onde o autômato pode adivinhar, que é uma boa ideia, pular para o outro estado sem ler o símbolo algum da palavra de entrada. Vou colocar um exemplo, tá? Esse autômato, ele reconhece palavras formadas pela concatenação de AB ou ABB, certo? Então o que acontece? Ele lê AB aqui e quando ele identifica que não tem um próximo B, né, que a próxima letra que ele vai ler na palavra é um A, né, ele move para cá, né, porque ele vai entender que vai ter que ler um AB logo em seguida. Mas se ele identifica que tem um B seguido aqui, que passe o padrão ABB, ele continua e só volta aqui, certo? Então, é como se o autômato ele tivesse, né, tipo, a inteligência de saber qual a melhor situação, mesmo ainda não tendo lido o dígito seguinte, né? E aí ele decide mudar de estado ou não, tá? Essa é assim que funciona a transição vazia. É um pouco estranho, né? Porque é como se a gente esperasse que o autômato fosse inteligente, né? Ele consegue tomar essa decisão, mas é assim que os autômatos não determinísticos funcionam, certo? E essa parte da gente remover essa transição vazia, ela envolve o procedimento quando temos que transformar um autômato não determinístico em um autômato determinístico, certo? Então, essa parte ela envolve normalmente duas fases, né? Que se o autômato não determinístico tiver transição vazia, você tem que remover essas transições vazias e depois só trabalhar com aquela ideia de ter um estado que tem vários caminhos para um A ou vários caminhos para um B, né? E aí converter isso em um autômato determinístico, certo? Então, o que a gente vai ver hoje é a primeira parte, que é como eu removo as transições vazias, certo? Então, eu trouxe esse autômato como exemplo. O nosso objetivo nesse autômato é retirar essas três transições vazias, certo? A gente tem essa transição vazia e essa transição vazia, certo? Então, bora lá. Inicialmente, o que a gente tem que fazer? É entender se tem algum caminho vazio que leva a um estado final. Nesse caso não acontece, porque a gente tem apenas um estado final, que é Q4, e não tem nenhum estado vazio chegando nele. Yuri, se acontecesse, o que eu teria que fazer? Pronto. Digamos que o Q2 e levasse ao Q4 em vez de B fosse um caminho vazio, tá? Nesse caso, como o Q4 é um estado final e do Q2 eu consigo chegar ao Q4 para esse caminho vazio, o Q2 também tem que ser um estado final, certo? Porque eu vou tirar esse caminho, tá? Esse caminho vazio. Então, para não perder a essência, né, da lógica do autômato, eu tenho que deixar o Q2 como estado final, certo? Já que eu não vou conseguir mais chegar no Q4 por meio desse caminho vazio, tá bom? Mas como não acontece aqui, a gente simplesmente vai passar à frente, tá? A gente não vai fazer mais nenhuma modificação no autômato. O próximo passo agora é para onde eu vou pelos meus caminhos Ezinho, né? A gente tem três caminhos, tá? A gente tem o caminho Q0, aqui, que parte do Q0. Tem o caminho Q4, que parte do Q4. E tem esse caminho aqui, que parte do Q1. Inicialmente, a gente vai trabalhar com esse caminho que parte do Q0 e parte do Q4, tá? Não tem como a gente trabalhar com os três simultaneamente, porque esse estado aqui, ó, ele é consecutivo a esse anterior aqui, certo? Então, o ideal é a gente trabalha primeiro com esse, depois a gente avança para esse aqui, certo? Então, bora lá. Se eu considerar o Q0, né, para chegar no caminho vazio, pegando esse caminho vazio, eu consigo chegar no Q1. E como eu tenho esse caminho vazio também, eu consigo também chegar no Q2, tá? Então, eu tenho a capacidade do Q0 eu chegar no Q2 ou chegar no Q1, certo? Assim, sem precisar ler nenhum dígito A ou dígito B. Eu já consegui ir pro Q1 ou pro Q2, tá? E é isso que eu estou dizendo aqui. Bem, uma vez estando nesse conjunto, né, Q1, Q2, se eu tiver um A, né, aqui em Q1, se eu tiver um A, eu vou para Q3, ou eu volto para Q0. Se eu tiver em Q2, eu não vou para canto nenhum, porque não tem um caminho definido para o A, tá? Então, eu só anoto aqui os caminhos que tem definido, né? Então, eu tô com A, eu tenho Q0 ou o Q3, tá bom? E o B, né, aqui no Q1 não tem caminho definido para o B, mas no Q2 o B me leva ao Q4, como vocês podem perceber aqui, certo?
E aí, se vocês notarem, né, a gente já pode pensar aqui numa substituição para esse caminho, né? A partir do momento que eu tiro esse caminho daqui, eu tiro a possibilidade do Q0 chegar no Q1 e consequentemente, chegar no Q2, né? Para eu não perder isso, né, porque eu estaria mudando a lógica do meu autômato, eu aproveito esses caminhos, porque eu sei que o caminho vazio, né, levaria a Q1 a Q2, que consequentemente, né, considerando isso como uma ponte, um estado intermediário, eu consigo chegar no Q0 e no Q3 via o dígito A, ou no Q4 via dígito B. Então basta eu adicionar caminhos, né? Do Q0 ao próprio Q0, lendo o dígito A, do Q0 ao Q3 lendo o dígito A, e do Q0 ao Q4 lendo o dígito B. E aí eu meio que faço a substituição do caminho vazio sem perder a essência da lógica do autômato, tá? Mas antes da gente visualizar essa mudança, vamos agora trabalhar com o Q4, tá? No Q4, com o caminho vazio, eu chego no Q3, certo? E aí, no Q3, se eu tiver um A, eu volto para o Q4, e o B eu não tenho nenhum caminho definido, então eu coloco vazio apenas para simbolizar aqui, tá bom? E aí, novamente, se eu tirar esse caminho vazio aqui, eu vou tirar a possibilidade do Q4 chegar ao Q3, né? Mas a gente viu, no fim, que pegando esse caminho vazio, usando o Q3 como ponte intermediária, o A me traz de volta para o Q4. Então, o que eu preciso apenas fazer é um loop aqui em Q4, certo? Com o dígito A. É bem semelhante com a ideia que a gente viu no vídeo anterior, né? Nos vídeos passados, sobre quando a gente está fazendo a eliminação de estados, né? Que a gente pega aquele estado intermediário, né? E a gente corta ele, mas para não perder a gente faz o substituto por um caminho, né? Só que aqui a gente está retirando um caminho, não necessariamente o estado, né? A gente sempre tira o caminho vazio, mas para não perder aquela rota, né, que poderia acontecer, eu substituo pela rota equivalente, né? Pelo que seria caso existisse o caminho vazio, tá bom? Então, vamos agora visualizar essa substituição. Desenhei aqui o autômato, lembrando que esse Ezinho aqui do que sai do Q1 a gente ainda não resolveu, a gente apenas incluiu aqui na possibilidade quando eu tenho como ponto de saída o meu Q0, mas eu tenho que levar em conta que tem setas aqui que chegam no Q1 e consequentemente tem rota, né, que sai de Q1, né, não necessariamente só sai de Q0. Então por isso que esse caminho ainda tá aqui, tá bom? Tem que tomar esse cuidado, certo? E aí vocês podem ver que eu já removi o caminho Ezinho aqui do Q0 e o Ezinho aqui do Q4. E aí agora o que a gente vai fazer é adicionar os caminhos, né? Então tá aqui, adicionei os caminhos, aqui ó, do Q0. Se eu tiver um A, eu vou pro Q3, então eu tô obedecendo esse caminho aqui, ó. Tem um próprio Q0 aqui no loop A, certo? Então eu tô respeitando esse caminho. E tem um B aqui que me leva ao Q4, certo? E tem um próprio loopzinho do A, que é com esse caminho aqui, beleza? Pronto, agora a gente vai eliminar esse caminho E, e aí agora a gente só replica esse processo, tá? Vamos lá. O Q1, né, quando ele tem esse caminho Ezinho, ele vai para Q2. Se eu tiver um A, eu não vou para canto nenhum, porque Q2 não tem um caminho definido para o A. E se eu tiver um B, eu vou para o Q4, certo? E aí pronto. Dito isso, eu posso construir aqui o autômato, certo? Tirei o caminho Ezinho, perdi a possibilidade do Q1 chegar ao Q2, mas para eu substituir nesse caminho vazio, eu apenas faço aqui ó, do Q1 ao Q4 com um caminho B. E aí pronto, eu não perco essa essência, né? Porque o meu Q2 aqui estava sendo como uma ponte, né? Só que eu uso o B para chegar no Q4. Então, eu apenas substituir aqui o procedimento, certo? E é isso, pessoal. A gente tem aqui o autômato mutado, sem nenhum caminho, vazio, né? Esse é o conteúdo da aula de hoje, né? Claro que aqui a gente tem um autômato não determinístico, né? O próximo processo aqui seria a gente trabalhar esse autômato para converter em um autômato determinístico, usando aquela ideia da tabela, né? Que mapeia os caminhos. Mas isso a gente vai ver num vídeo futuro, já que o foco desse vídeo é a gente apenas trabalhar com a intenção de como substituir esses caminhos vazios sem prejudicar a lógica do autômato, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que, por favor, se o vídeo tiver sido útil, deixe seu like, comente, compartilhe. Isso é o que estimula a gente a continuar avançando aqui com esse projeto, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.